Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 3 diz assim: Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime, como pasmarão muito à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que o dos outros qualquer, e a sua figura mais do que os outros filhos dos homens. Assim proliferará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que ele não ouviram entenderão. Capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos e feridos de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e a quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou ao moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, e verá a sua prosperidade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o meu servo é justo, e justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. No culto de Santa Ceia nós lembramos muito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, não é verdade? Do nascimento dele, e nós lembramos também do sacrifício de Jesus quando nós tomamos a Santa Ceia. Mas nós lembramos desse sacrifício de uma maneira muito light, digamos, porque muitas vezes nós esquecemos desse grande sacrifício que Jesus fez por mim e por você, e daí nós queremos viver uma vida de cristão, mas muitas vezes nós não entendemos qual é o sacrifício real de Jesus na cruz pelas nossas vidas. Será que é somente a salvação e a vida eterna? Ou será que Ele dá para nós nesse sacrifício uma vida aqui na cidade de Criciúma, uma vida boa, uma vida a qual, quando nós se deparamos em situação difícil, nós podemos chegar a Ele, e Ele
ouvir a nossa oração, como fala também no livro do profeta Isaías, Ele estender a sua mão, inclinar os seus ouvidos, e a gente ter alguém a quem recorrer na situação difícil, na hora difícil? Será que é esse o Jesus a qual nós reconhecemos hoje? Que Jesus nós reconhecemos hoje? Nós escutamos tantas coisas, nós escutamos pessoas que estão cansadas de servir a Jesus, escutamos homens e mulheres com ministério que não querem mais trabalhar na obra de Deus, porque dá muito trabalho, tem que renunciar a muitas coisas. Encontramos homens escondidos atrás das suas mulheres, porque a mulher é que tem que ir na frente. Encontramos também mulheres escondidas atrás dos homens, porque não querem fazer nada. Mas conhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Conhecemos essa passagem de Isaías 52, 53. Sabemos que Ele nasceu e morreu, que foi o único Filho de Deus. Mas eu e você estamos muitas vezes escondidos. Escondido atrás de tantas coisas, e que muitas vezes nós lemos o capítulo 53 e nós nem percebemos que no versículo 1 tem duas perguntas. Não é verdade? Você não percebeu que no capítulo 1 tem duas perguntas? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem será que vai dar crédito a essa pregação de Isaías, que Jesus nem tinha nascido, mas ele estava falando de um homem que ia nascer e que ia viver até os seus 33 anos, e ele ia trazer a saída para a vida, para mim e para a tua vida. E daí nós lemos e não entendemos. E será que nós demos crédito a essa palavra? Porque se verdadeiramente nós temos créditos, como é que nós vamos querer sair da presença de Deus? Como é que muitas vezes nós vamos querer sair dessa vida que Deus dá para nós? Dessa vida em vida com abundância? Que nós pensamos até muitas vezes, não vou largar tudo. Não quero mais saber. Vou fazer as coisas do mundo porque no mundo dá mais dinheiro. Vou fazer as coisas erradas porque lá é mais fácil. E daí nós escutamos uma pergunta dessa, vivemos no Evangelho, e será que nós estamos dando crédito a esta palavra do livro do profeta Isaías? No capítulo 40 também ele fala muitas coisas de promessa para nossas vidas. Que ele fala que conhece eu e você pelo nosso nome, que pega pela nossa mão. E fala também, se eu e você passar pelo fogo, nós não vamos se queimar. Se passar pelas águas, nós não vamos se queimar, nem vamos se afogar. E muitas vezes nós ficamos tão indecisos que queremos desistir de servir a Jesus. E aqui no capítulo 53 ele faz uma promessa. Uma promessa de tirar da minha e da tua vida todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, fazer você levar uma vida com abundância. Mas nós queremos levar essa vida com abundância em Jesus, mas nós não queremos reconhecer esse sacrifício de Jesus. Até reconhecemos muitas vezes, mas certa hora queremos abandonar, como eu falei no começo. Mas abandonar porque se nós conhecemos que esse é o único caminho, não é verdade? João diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há uma outra verdade, não há uma outra vida. Ele está dizendo o seguinte, olha, não há uma outra maneira de fazer as coisas certas a não ser em Jesus. Não há uma outra maneira
de eu e você ter a vida abençoada, se eu e você não temos uma vida de obediência a Jesus. E quando o profeta Isaías, eu comecei a meditar aqui nesse capítulo 53, que ele faz essas duas perguntas no primeiro capítulo: e a quem manifestou o braço do Senhor? Em defesa de quem que esse braço foi manifestado? Daqueles que estão lá no mundo, que nunca ouviram falar de Jesus? A quem? Eu garanto que tem muita gente aqui que nem sabia que o braço de Jesus, ele está manifesto, está estendido em favor da minha e da tua vida. E muitas vezes nós lemos esse capítulo e não entendemos. Mas que crédito que nós temos que dar? Mas que braço é esse que está estendido ao nosso favor, que nós não entendemos? E daí queremos viver essa vida mais ou menos. Não é verdade? É uma vida mais ou menos em Cristo Jesus. Conhecemos essa história bonita que Jesus morreu, nasceu, morreu, foi pregado naquela cruz, que hoje é culto de Santa Ceia, nós todos vamos participar. Mas muitas vezes queremos desistir. Muitas vezes até crucificamos ele novamente na cruz, não é verdade? Como aquele teatro que teve lá no Retiro. Crucificamos Jesus novamente na cruz, sabemos que estamos errados, mas não voltamos atrás. E quando o profeta Isaías, ele fala a respeito das nossas enfermidades, do castigo que era para ser sobre as nossas vidas e não é sobre as nossas vidas. E quantas vezes nós escutamos crentes dizendo a palavra o seguinte: esse é um castigo de Deus sobre a minha vida. Por que Deus ia te castigar? Nós precisamos entender que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Você não vai plantar limão e vai colher laranja bem doce. De jeito nenhum. E daí nós queremos arrumar uma desculpa, não é verdade? Arrumar uma desculpa, que é um castigo de Deus sobre as nossas vidas. E esquecemos que nós estamos fazendo coisa errada e que nós vamos colher lá na frente. Mas o profeta Isaías, ele profetizou antes de Jesus nascer que o meu e o teu castigo, o meu e o teu pecado, a minha e a tua enfermidade, ia seguir as nossas vidas até a morte. O meu e o teu castigo, Jesus levou na cruz. A minha e a tua enfermidade, as nossas dores, tudo aquilo que era para mim e para você sofrer, Jesus está sofreu no meu e teu lugar. E será que nós vivemos essa alegria de saber disso? Ou será que nós não reconhecemos esse sacrifício de Jesus? Ou será que nós não entendemos ainda por que Jesus foi morto naquela cruz? Ou será que nós não entendemos a pregação de Isaías? Muitas vezes até criamos, não é verdade, uma foto bem bonita de um homem cabeludo que chama a atenção dos olhos claros. Porque o ser humano, o indivíduo é assim.
Ele gosta de coisa que chama atenção, bonita, bem vistosa. E daí sim, aqueles nós queremos servir, não é verdade? Aquele eu vou agradar. Mas Isaías está dizendo que Jesus não tinha nenhuma beleza, era sofrido. E por que ele era sofrido? Por causa do pecado da humanidade, do meio do teu pecado, por causa das nossas enfermidades. Outrora, quantas vezes eu e você olhava para uma foto de um homem cabeludo, os olhos claros, não é verdade? A barba bem feita. E nós achamos que aquele era o Jesus bem bonito, né? Isaías está dizendo que Jesus não tinha nenhuma beleza. Tinha nada nele que chamasse a atenção de uma beleza física. Era desprezado, porque a beleza dele não chamava atenção. Mas nessa manhã eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Para olhar para aquilo que não tem valor. Porque são nessas coisas que Jesus dá valor. Naquelas coisas que enchem os nossos olhos, que nós achamos bonito. Isso são coisas do mundo. E o profeta Isaías, ele falou que toda a opressão que era para ser sobre a minha e a tua vida, Jesus também levou sobre ele. E nós ouvimos pessoas oprimidas, não é verdade? E daí eu quero fazer você voltar para o versículo 1. Se nós vivemos dessa maneira oprimidos, nós não estamos dando crédito à pregação de Isaías. Por que nós não demos crédito? Será que nós não entendemos? Ou nós não temos essa fé de crer e te dizer, não, a palavra de Deus diz assim. Eu preciso viver dessa maneira. Eu vou ter uma vida abençoada. Eu vou ter uma vida bem-sucedida. Eu não vou andar mais triste, mas vou andar alegre. Porque Jesus é a minha alegria. Se Isaías está dizendo que Jesus levou sobre ele tudo aquilo que ia deixar eu e você para baixo, triste, angustiado, por que nós não viramos nessa manhã essa situação? E começamos a entender essas duas primeiras perguntas do versículo 1 do capítulo 53. Porque aqui também eu posso ver no capítulo 53 que Deus realiza uma vontade dele sobre a vida de Jesus. E aos nossos olhos humanos, se nós começar a analisar essa vontade de Deus na vida de Jesus, era uma vontade bem ruim, não é verdade? Fazer um homem sofrer, ser pregado numa cruz. Era uma vontade que muitas vezes aos olhos humanos não tem agradado em você. Mas que vontade é essa de Deus? Fazer uma pessoa sofrer, ainda mais seu filho. Mas nós não entendemos que essa vontade era para trazer um benefício para mim e para você. E esse benefício, muitas vezes nós esquecemos que está à nossa disposição e nós não vamos em busca dele para nossas vidas. Esse benefício de ter uma vida e uma vida com abundância. De toda a depressão ficar para trás, de toda a angústia, de todo o pecado, de toda a enfermidade. E por que nós não vivemos isso? Por que nós não vivemos? Por que nós não acreditamos? Eu queria fazer eu e você meditar nessa manhã, nesse capítulo 53 do versículo 1.
que nós não demos crédito a essa pregação? Por que nós não demos valor e nem crédito ao sacrifício de Jesus na cruz? Por qualquer coisa nós queremos abandonar tudo, chutar, virar a situação. Mas o Evangelho de Mateus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo e receberá a coroa da vida eterna. E o Evangelho de Jesus é com perseverança. A nossa vida como cristão precisa ter perseverança, porque senão nós não vamos chegar até o fim. Eu quero convidar você a dar crédito a esta palavra, nessa manhã. Convidar você a entender a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Você entende que é para mim e para você? Você entende que esse braço se manifestou pela minha e pela tua vida? Pela igreja luterana renovada também? Então nós precisamos mudar a nossa situação. Nós precisamos mudar essa situação a qual nós se deparamos. E começar a dar crédito a essa história do nascimento de Jesus. E quando o profeta Isaías começou a mencionar a esta história do que ia acontecer com Jesus, que ele ia ser levado como uma ovelha para o matador, para ser matada. Diz a palavra de Deus que ele não disse um ai, não reclamou de nada, porque ele sabia aquilo que ele tinha que fazer. Era uma ordem do seu pai. Era um mandamento que Deus estava mandando ele fazer aquilo, uma ordem a qual ele deveria obedecer. Eu quero levar você a meditar em quantos mandamentos, em quantas ordens, em quantas promessas de Deus na nossa vida nós não obedecemos e não vamos fazer porque achamos que é difícil, achamos que não é para mim nem para você, achamos que é para aqueles que só trabalham na obra. E muitas vezes pensamos dessa maneira, reclamamos muitas vezes, murmuramos de coisas tão pequenas, e daí já entra no nosso coração o chamado pecado. Porque quando nós murmuramos, quando nós falamos, já entra o pecado no nosso coração. E nós precisamos ter esse modelo de Jesus para nossas vidas. Precisamos ter esse modelo de Jesus para nossas vidas. Quando eu e você começar a dar crédito a essa pregação, quando eu e você entender por que o braço forte de Deus é para nossas vidas, daí nós vamos começar a viver uma vida e uma vida com abundância. E nós vamos começar a saber que a nossa vida ela pode ser mudada todos os dias. Mas será que nós entendemos por que Jesus foi tão sacrificado naquela cruz? Por que judiaram tanto dele naquela cruz? Por que ele derramou todo o sangue dele naquela cruz?
Será que nós entendemos? E será que nós entendemos que ele foi morto, ficou morto 3 dias e depois ressuscitou? Ou será que tudo isso para mim e para você ainda é uma história que nós não entendemos direito? Não sabemos por que aconteceu isso na vida de Jesus? E daí estamos aqui no culto de Santa Ceia, mas já ouvi falar que eu preciso participar da ceia do Senhor, porque senão eu não faço parte do corpo e do sangue dele. O sacrifício de Jesus naquela cruz, ele foi feito para que eu e você podemos ter a vida eterna através desse sacrifício. E ter essa vida eterna, nós precisamos ter perseverança e renúncia na nossa vida. Renunciar o quê? Renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, o nosso querer. Renunciar muitas vezes à preguiça, não é verdade? Tanta coisa nós precisamos renunciar. Diz aqui que Jesus renunciou toda uma vida de glória que foi oferecido para ele. E nós precisamos também renunciar a essa nossa vida de glória que nós temos. Como que nós fizemos para renunciar a essa vida de glória? Sendo parecido com Jesus. E nós precisamos ser parecidos com Jesus. Porque senão eu e você nunca vamos entender essa pergunta do capítulo 53, versículo 1. Amém? Amém. Jesus, nós te louvamos nessa manhã. Queremos te dar graças, Jesus, por essa oportunidade que nós temos. Jesus, de participar do teu corpo e do teu sangue, Jesus. Jesus, nós queremos ceiar contigo nessa manhã. Jesus, aqui está o pão e esse suco que representa o teu corpo e o teu sangue. Jesus, nós queremos entender a tua pergunta. Muitas vezes nós não damos crédito, Jesus, à tua pregação, à tua crucificação naquela cruz. Jesus, nós até sabemos que tu foi pregado, moído naquela cruz, que o teu sangue, Jesus, foi derramado naquela cruz. Até sabemos, Jesus, que tu ressuscitou. E que tu tem todo o poder no céu e na terra, Jesus. E Jesus, nessa manhã nós queremos te pedir perdão, Jesus. Te pedir perdão, Jesus, porque muitas vezes nós conhecemos, mas não vivemos. Jesus, porque muitas vezes também sabemos que tu és o único caminho, mas não andamos só nesse caminho. Sabemos também que tu és a única verdade, mas não vivemos só nessa verdade. E nessa manhã, Jesus, nós queremos estar aqui humilde diante da tua presença. Queremos te pedir perdão, misericórdia, Jesus, sobre as nossas vidas, porque somos pecadores, somos falhos. Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, Jesus, naquela cruz. Nos ajuda, Jesus, a lembrar todos os dias desse sacrifício. Nos ajuda, Jesus, a lembrar todos os dias do teu sangue. Jesus,
Ajuda para que possamos entender e crer, Jesus, na tua pregação. A dar crédito, Jesus, à tua palavra. Jesus, eu quero te pedir nessa manhã, muda o nosso coração. Dá um coração, Jesus, com sede da tua palavra. Jesus. Oh, Jesus. Dá ânimo para aquele que não tem ânimo nessa manhã. Dá perseverança para aquele que não tem perseverança. Oh, Jesus. Não deixe que ninguém que esteja aqui, Jesus, venha desistir de andar na tua presença, Jesus. Oh, Jesus. Eu quero te pedir nessa manhã também, Jesus. Quero te pedir, Jesus, que o Senhor venha colocar no nosso coração uma perseverança que nunca venha acabar nas nossas vidas. E que possamos olhar para o Senhor. Olhar somente para o Senhor. Jesus, que os nossos olhos possam ser somente para o Senhor. Por isso, Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, te agradecer e te dizer que as nossas vidas são tuas, Deus. Dizer que o nosso coração te pertence, Deus. Espírito Santo de Deus, queremos te pedir também, Deus, nessa manhã. Leva das nossas vidas todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões. Leva toda a nossa opressão dessa manhã, toda a angústia, toda a enfermidade, Jesus. É no teu nome, Jesus, que nós oramos nessa manhã. E te agradecemos porque nós sabemos só o Senhor é que pode fazer todas as coisas para nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, te louvamos por tudo, Jesus. Te louvamos, reconhecemos o teu sacrifício na tua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças ao partir, disse: tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice no Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão e bebeis esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Jesus, aqui está esse pedaço de pão. Jesus, que representa o teu corpo. Jesus, que foi pregado naquela cruz. Jesus, que foi judiado, Jesus, naquela cruz.
Jesus, que foi levado para aquela cruz, diz a tua palavra que tu não reclamou de nada, não disse nada. Jesus, nós queremos te agradecer nessa manhã. E queremos ceiar, Jesus, contigo. Jesus, abençoe esse pedaço de pão. Venha trazer para nossas vidas, Jesus, fé e perseverança, Deus, nessa manhã. Para vivermos a tua presença, Deus. Deus, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Aleluia. Pode comer o pão. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Jesus, esse suco de vida que representa o teu sangue, Jesus. Queremos te dar graça, Jesus, nessa manhã. Porque nós temos parte, Jesus, da tua vida. Aleluia. Fizemos parte da tua vida. Mesmo sendo pecador, Jesus, nós somos parte da tua vida. E para nós, Jesus, é uma alegria fazer parte da tua vida. Jesus, queremos pedir a tua bênção. Jesus, nos pedir a tua graça. Nós queremos também te dar graça, Jesus. Dizer que tu és o único das nossas vidas, Senhor e Salvador das nossas vidas. Jesus, muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Pode tomar, meu Deus.